Na minha categoria existe um sem número de trabalhadores em más condições de ser candidato do que eu. Eu acredito e quero crer que o que falta para nós trabalhadores é sabermos ainda escolher e sabermos medir a nossa força para que amanhã possamos eleger um sem número de trabalhadores para nos representar na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores e no Senado, porque ainda há uma certa tendência do trabalhador entender de que para representar ele tem que ser intelectual, tem que ter diploma de advogado, tem que ter uma série de coisas. Mas nenhum advogado, nenhum intelectual entende mais dos problemas do trabalhador do que ele próprio trabalhador. Basta o trabalhador começar a entender a força que ele tem e qualquer um trabalhador poderá ser eleito para representar a classe trabalhadora. E esses 40 mil votos que você potencialmente representaria, ficam para quem? Eu não represento 40 mil votos, é um engano. Eu tive 28 mil votos nas minhas eleições no sindicato. Eu quero crer e respeito o direito do trabalhador escolher o seu candidato. Não é voto para a pessoa Lula, que não é candidato. Você não acha que a projeção que você tem hoje como líder sindical não é graças à autonomia que o sindicalismo tem hoje no Brasil? Há um equívoco da pessoa que me perguntou, porque não existe autonomia no sindicalismo brasileiro. O que existe é a coragem, o que existe é a falta, eu diria até, de rabo preso de alguns dirigentes sindicais para com o governo, para com a classe política, para com os empresários e para até com as facções ideológicas. Existe um grupo de dirigentes sindicais sérios, honestos, dispostos a brigar pela sua categoria, e eu não acho que exista autonomia sindical no Brasil. A estrutura sindical brasileira hoje é a mesma que existia em 1939. Nós participamos ativamente, entre 62 e 65, acompanhando a atividade sindical, em particular na Baixada Santista, na época do Fórum Sindical Debate. E temos acompanhado, desde lá até agora, todo o movimento sindical. Eu perguntaria ao Lula, qual a perspectiva que ele vê de 62 até os dias de hoje, na evolução do movimento sindical, dentro da dinâmica do movimento político brasileiro? Bom, eu teria que fazer uma certa divisão do movimento sindical antes de 64 e após 64. É um ponto de vista muito pessoal. Eu acredito que o movimento sindical antes de 64, ele foi muito usado politicamente, ele fazia, talvez, muita politicagem ao invés de defender realmente a categoria. Após 64, surgiram alguns dirigentes sindicais, dentre os quais eu quero me incluir, que não têm compromissos políticos com quem quer que seja e que estão, pura e simplesmente, dispostos a qualquer sacrifício para a defesa da classe trabalhadora que eles representam. Então eu queria saber, né, o que você tem feito realmente, né, para ativar alguma coisa ao nível do sindicato, ou seja, né, que tipo de atuação você acha que pode se ter na atual estrutura sindical, né? Eu acho que há um equívoco também aí da pessoa que perguntou no seguinte, quer dizer, querer comparar o movimento sindical atuante, eu poderia citar alguns companheiros de Belo Horizonte, alguns companheiros de Porto Alegre, alguns companheiros do Rio de Janeiro, alguns companheiros de São Paulo mesmo, a situação que se encontra hoje o senador Magalhães Pinto. Eu acho que a coisa mais importante da vida do homem é ele vender ideias e que exista os aceitadores, os compradores dessas ideias. Eu acredito até de que não o sindicato de São Bernardo, mas a categoria metalúrgica de São Bernardo do Campo e Diadema tem dado uma demonstração ao Brasil de que não é difícil unir a classe trabalhadora e de que também não é difícil fazer com que a classe trabalhadora, acreditando na força em que ela tem, consiga a sua liberdade. Lula, a pergunta tinha uma avaliação implícita. Você está falando muito e fazendo muito pouco. Eu acho que, falando muito, eu já estou fazendo muito. Existia um tempo, até outro dia, existem milhares de dirigentes sindicais que nem falar não falam. Eu quero
é que todos falem um pouco. E a partir do momento que todos falarem um pouco, que todos venderem a sua ideia, eu acredito que a classe trabalhadora marchará para uma vitória que será irreversível. E as greves recentes, como em algumas indústrias de automóveis, de caminhões e tal, são devido à sua fala ou a fazer alguma coisa a mais? Eu espero aí que os ouvintes julguem isso. Eu acredito de que as greves surgidas em algumas empresas no meu setor, em outros setores, é pelo sufoco que a classe trabalhadora está. E todo mundo, quando sente a vontade de respirar, e todo trabalhador, quando sente o seu estômago doer, ele quer se libertar daquela dor, e aí acontecem as greves. Por que a classe dos metalúrgicos não participa de reuniões do sindicato? É muito difícil nós analisarmos hoje o porquê que o trabalhador não participa nas assembleias do sindicato. Eu recentemente recebi a visita de alguns companheiros de outros países, e citaria um país muito avançado em termos sindicais, a Suécia. E o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Suécia me dizia de que as assembleias deles também não comparecem mais que 1.500 ou 2.000 trabalhadores. Acontece que nós não devemos ver a salvação do sindicalismo brasileiro ou da classe trabalhadora pela quantidade de trabalhadores, mas sim por uma minoria de trabalhadores conscientizada, por um grupo de trabalhadores que, unidos, cheguem ao consenso de coordenar uma luta de classe, e aí nós teríamos a participação de toda a classe. Agora, é mentira de quem disser que só irá fazer o movimento da classe trabalhadora quando tiver todos os trabalhadores no sindicato. Mesmo porque não existe nenhuma sede de sindicato que tenha salão que caiba mais que 3.000 pessoas. Então nós devemos selecionar um grupo de trabalhadores conscientes, prepará-los e a partir daí soltá-los dentro da fábrica para que eles comecem a fazer o sindicalismo dentro da fábrica, que é aonde nasce o sindicalismo autêntico. Eu não sou sindicalizado pelo seguinte, porque eu entro 15 para as 8 e saio 5h30, né? Todos os dias, e não tenho tempo, certo? E sábado provavelmente quase a mesma coisa, e não tenho tempo de ir para nada, domingo não funciona, mas eu gostaria de ser sócio do sindicato. Eu acho que, igual a esses companheiros, existe algumas centenas de milhares de companheiros que não ficam sócios do sindicato porque não tem tempo de ir no sindicato, porque o horário de trabalho não permite que ele frequente o sindicato. Mas eu dou um conselho a esse companheiro que fique sócio do sindicato, da categoria a qual ele pertence, e que sindicalismo não é feito dentro da sede do sindicato, nem no gabinete médico, nem no odontológico. Sindicalismo é feito dentro da fábrica, na seção, ou até mesmo no pé da máquina. Como é que o trabalhador calcula exatamente quanto ele deve receber de reajuste? Tem algum economista ajudando nesse cálculo? Nós temos como fonte de informação o Diese, que dá à classe trabalhadora o quanto nós precisaríamos receber para que nos equiparássemos pelo menos ao aumento do custo de vida. Mas o Diese não é levado em consideração e, como muitas entidades de pesquisas de custo de vida não são levadas em consideração. Existe um grupo de economistas no Ministério do Trabalho que dizem que pesquisam em 14 capitais do Brasil e que chegam a um denominador comum, ou seja, esse ano chegaram a 39% no mês de abril. E aí a gente começa a reparar as falhas, a ver os erros da política salarial. Nós tivemos em São Paulo um aumento do custo de vida, calculado pelo Diese, em volta de 43%. E tivemos em Belo Horizonte o aumento do custo de vida calculado pela Fundação Getúlio Vargas em 65%. E os trabalhadores reajustados em abril em São Paulo tiveram 39%, e os trabalhadores reajustados em abril em Belo Horizonte tiveram 39%. Daí é fácil a gente perceber as falhas da política salarial, porque os companheiros de Belo Horizonte poderiam pelo menos receber no mínimo 60% para fazer frente ao aumento do custo de vida. Lula, você acha que o novo governo vai solucionar facilmente o problema da inflação? Eu acho que o problema da inflação no Brasil é um problema sem solução, porque quando houve a Revolução em 1964, o grande problema já era a inflação. Essa inflação continuou galopante, essa inflação continuou com uma flexibilidade muito grande. Se criou uma política salarial em 1965 para ter uma vigência de 3 anos para se conter a inflação. Essa política salarial
ela tem vigência até a data de hoje e a inflação não se conteve. É uma demonstração viva de que me parece que os governantes brasileiros, quando culpam os salários por inflação, culpam erradamente, porque quem causa inflação está mais do que provado de que não é salários. E se o novo governo vier com a mesma mentalidade de continuar contendo salários para conter a inflação, eu quero dizer ao ilustre companheiro de que nós iremos ter inflação galopante por muito tempo. Porque enquanto não se tentar coibir os abusos do tal do overnight, open market, eu acho que a inflação continuará por muito tempo. Lula, no caso dos metalúrgicos, não houve um benefício da classe quando o modelo econômico brasileiro privilegiou o desenvolvimento da indústria automobilística e, consequentemente, daqueles que dependem dessa indústria, no caso, os metalúrgicos? Poderíamos chamar de benefício pura e simplesmente o fato do emprego. Se assim podemos chamar de benefício. Mas nós precisamos saber, talvez, até os malefícios que vieram depois disso. E aí eu gostaria que cada trabalhador que trabalha na indústria automobilística julgasse, sabe, que se, além do emprego que foi dado pela indústria automobilística, se não viesse ela, viriam outras indústrias, talvez viesse até a indústria de fazer eixo de carroça, mas viria uma indústria e o trabalhador iria trabalhar. Ou talvez fosse trabalhar no campo e, ao invés de produzir automóvel, ele produzisse alimento, que é o que realmente o mundo está carente. Mas nesse sentido, como é que você compara as condições de trabalho daquele que está no meio urbano e daquele que está no meio rural? Eu acho que a situação está ruim para os dois lados, e mais ruim ainda para o trabalhador do meio rural, exatamente por isso, porque se deu preferência a uma certa atividade, no nosso caso, ao setor automobilístico, esquecendo-se de uma vez por todas do meio rural. Mas eu acredito e quero crer que a médio prazo de tempo o trabalhador rural irá exigir a sua participação e irá o povo brasileiro, quem sabe até exigir uma reforma agrária, dando terra ao trabalhador e dando meios para que eles possam produzir e dar a possibilidade do trabalhador viver com respeito e cuidar da sua família, talvez até melhor do que no meio urbano. Senhor Lula, o problema do menor abandonado, como o senhor sabe, é grave no estado de São Paulo, na grande cidade. Na sua opinião, qual seria a medida exata para resolver esse problema? Primeiro, se dê ao trabalhador um salário digno. Segundo, se dê recreação ao trabalhador e aos seus filhos, se dê áreas de lazer, se dê escola a todos, que acabará com os menores que são chamados de marginais, os menores abandonados. Segundo, eu acredito que a maior briga que o sindicato pode enfrentar para acabar com os menores abandonados, e eu acredito que, salvo alguma pessoa com um tom diabólico, ou com uma tendência diabólica, pode abandonar o menor. Mas os menores abandonados, por falta de condição da família de tratar desse menor, por falta de condição do pai ou da mãe dar uma vida normal a esse menor, será resolvida a partir do momento que o Estado assumir responsabilidade em dar possibilidade para que cada família possa criar os seus filhos. E o sindicato pode lutar muito para que o trabalhador tenha um salário digno e possa, cada chefe de família, sustentar os seus filhos, evitando assim que ele passe a ser um menor abandonado. Qual a lei que falta para proteger o menor trabalhador? Eu acho que a lei que falta para proteger o menor trabalhador é a contratação coletiva do trabalho. Eu acho que numa contratação coletiva do trabalho, aonde o sindicato, representando os trabalhadores, após uma decisão da categoria, pudesse negociar as condições de trabalho, as condições salariais, não só para o menor, mas para todos os trabalhadores, indistintamente, de sexo, de cor, de idade. O sindicato poderia. E a partir daí é que eu vejo que a contratação coletiva do trabalho viria a sanar todos os problemas, ou pelo menos 98% dos problemas existentes hoje para a classe trabalhadora. Como que é possível lutar por melhores salários e direitos, sendo que as empresas podem substituir o operário a qualquer hora por um outro que está desempregado? E você teria alguma proposta em termos de conter a migração no Brasil, que afeta diretamente os trabalhadores dos grandes centros?
É um problema que nós temos sentido na carne lá em São Bernardo do Campo e Diadema. É difícil, e quem não está dentro da categoria pode até não entender, mas a facilidade com que as empresas têm de trocar não a mão de obra especializada, mas os chamados ajudantes, operadores de máquinas, que representa a grande maioria dos trabalhadores metalúrgicos da minha área, é um negócio assim, em grandes proporções. Para cada vaga aparece 10, 12, 15, 20, até 100 companheiros. Eu acho que a solução do problema, primeiro, é que numa reforma agrária se dê ao trabalhador do campo aquilo que é do trabalhador do campo. Que é impossível a gente imaginar um senhor de terra, como existe hoje, tendo centenas e centenas de alqueires de terra lá cercados, sem nada a plantar, e ao seu lado existe centenas e centenas de trabalhadores querendo plantar um pedacinho de terra. Se distribua essa terra a esses trabalhadores, que eles deixarão de vir para São Paulo, de vir para os grandes centros urbanos para trabalhar, que é um verdadeiro engodo. O trabalhador aqui vive tão mal. E eu, que moro numa cidade que pode ser considerada a cidade mais industrializada do Brasil, nós estamos contando atualmente com praticamente 80 mil famílias que residem, 80 mil pessoas que residem em favelas. E isso são trabalhadores que ganham até uma faixa de 4 mil cruzeiros. E eles vêm para São Paulo pensando que São Paulo, que São Bernardo do Campo é as mil maravilhas. Então acho que a solução primeira, sabe, muita gente diz que é escola, muita gente diz que é não sei o que lá, que o governo alega que o trabalhador tem que se profissionalizar. Ora, o governo, ao mesmo tempo que alega que o trabalhador tem que se profissionalizar, não existe escola profissional. Eu, que trabalho na cidade mais industrializada do Brasil, lá só tem uma escola do Senai, uma escola profissional, que é a ET, que impossibilita qualquer trabalhador de estudar, porque lá só estuda quem não é filho de trabalhador. Mas eu acho que estudar em escola profissional e se profissionalizar não cabe todo mundo, vai ter que continuar precisando dos ajudantes. E esses ajudantes estão vindo a centenas e a dezenas do Nordeste, do próprio interior de São Paulo. Então o que eu acho que precisava ser feito urgentemente era o governo fixar esses homens, esses chefes de família, esses brasileiros e patriotas, acima de tudo, nas suas terras, e que dessem a ele condições de sobreviverem, plantando, vendendo e comendo aquilo que eles plantaram. Isso seria uma forma de impedir o que ocorre, segundo os sindicatos hoje, que é a rotatividade de mão de obra, Lula? Exatamente, a rotatividade também é feita na mão de obra não qualificada. E as empresas trocam quantos trabalhadores querem, a hora que querem, sem ter que dar satisfação a ninguém. Ô Lula, por favor, até que ponto a política sindical encontra barreiras na segurança nacional? Eu gostaria que fosse perguntado aos dirigentes sindicais que já sofreram essas penalidades da segurança ou da legislação existente. Há um entrave imposto pela estrutura sindical brasileira ao movimento sindical brasileiro. O movimento sindical brasileiro é como uma criança, quando nasce, que ela nasce presa pelo cordão umbilical à mãe. O movimento sindical tem esse cordão umbilical, ele é preso ao Ministério do Trabalho, e daí, salvo alguns dirigentes sindicais mais afoitos que quiseram se libertar disso, a grande maioria dos dirigentes sindicais ainda continuam dependentes, querendo fazer as coisas tudo dentro de uma legalidade que impossibilita qualquer dirigente sindical fazer alguma coisa. Existe realmente esse cordão umbilical, existe realmente uma legislação toda que prende o movimento sindical, mas quero dizer ao companheiro de que já existe dentro do Brasil alguns dirigentes sindicais, ou talvez uma ou duas dezenas de dirigentes sindicais querendo se libertar desse cordão umbilical.